Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Karine, e ela é consultora educacional. E a gente vai explorar um pouco sobre esse desenvolvimento, como a gente melhora pessoas, como a gente cuida de alunos e professores e profissionais na área da educação. É uma pessoa com bastante experiência. E Karine, eu queria saber como funciona exatamente, o que você entrega de valor, né? O que você ajuda as escolas que você trabalha dentro desse universo da consultoria. Bom, primeiramente agradeço o convite, né? Fico muito feliz, né, de estar aqui e poder compartilhar daquilo que para mim talvez seja muito mais do que profissional. E poder compartilhar do que eu faço, né, nas escolas, para mim é realmente gratificante. Então, muito Nada, eu que obrigada. fico agradecido. A gente se esbarrou aqui e falei, cara, eu Sim. quero conhecer um pouco mais a fundo, né, do seu projeto. Mas aqui, como eu falo para todo mundo, é espaço livre. Se precisar editar, a gente edita. Ó, e tá gravando e a gente vai no bate-papo. Eu quero saber o que você tem realmente para... Até um trocadilho, né? Para ensinar para a gente dentro desse universo. Bom, primeiro eu vou falar assim bem breve, né, de como começou essa ideia, né? Okay. Eu dava aula de espanhol, na verdade, e me encantei pelo mundo do socioemocional. Então, eu trabalhava numa escola onde eu dava aula de língua espanhola e um grupo que veio de São Paulo, chamado GPEM, foi para atuar na escola como gestão de crise. E, por Que conta tipo de crise? uma abordagem de uma orientadora a um estudante. Foi uma condução que não foi bem vista, né, pela comunidade escolar e precisou dos serviços do GPEM, né, que é um grupo de gestão de crise. E esse grupo, né, foi para a escola para dar uma formação para os professores. Okay. E eu fui uma delas. Então, fiquei um tempo fazendo essa formação e depois tive a oportunidade de ir para São Paulo estudar, né, por conta da escola, né, eles criaram uma disciplina que era convivência ética. E Para os aí, profissionais da escola. todos os professores tiveram que fazer uma formação. Okay. E nessa formação a gente aprendeu como usar uma linguagem diferente, como fazer uma abordagem, né? A gente vive num mundo hoje que nós precisamos aprender, né, como nos comunicar com os outros. Então, muitas vezes a gente faz uma abordagem equivocada, né? A gente vive num mundo onde está o tempo todo mudando. Uhum. Então, como que eu posso falar com o outro para que ele não se sinta invadido? Então, no caso, né, essa abordagem foi uma abordagem que foi vista como homofóbica. Então... Bem ousado isso aí. Então, eu sempre falo isso, assim, a gente entra muito num lugar de julgamento, né? Mas como seria, né, ter profissionais que aprendam a lidar com isso? Uhum. A gente entra muito sempre nesse lugar de julgamento, que é absurdo, né? Claro que a gente precisa estar antenado, a gente precisa aprender, mas quais ferramentas, né, esse espaço está dando para que esses profissionais aprendam a lidar com isso? Então, desde então, eu vim né, nessa minha trajetória estudando, né, formas de aprender também para compartilhar com outras escolas. Então, passei muitos anos ali, foram 4 anos estudando com eles, e depois eu fui convidada para fazer uma pós-graduação em São Paulo pelo Instituto Vera Cruz, a convite da Adriana Ramos, uma grande professora que hoje é uma amiga pessoal. E ela me convidou, fiz a prova, e lá em São Paulo eu estudei formação da personalidade ética. E ali eu aprendi ferramentas como melhorar a comunicação, né, psicologia moral. Uhum. Então, foram várias temáticas que hoje contribuem para que eu consiga desenvolver projetos dentro das escolas. Então, dar formação para os profissionais, para que eles aprendam, por exemplo, a como conduzir um conflito. Né? Hoje, se a gente for parar para pensar, qual é o maior problema dentro de uma escola? São os conflitos que acontecem, dentro e fora. Então, sobrecarrega a orientação, o trabalho da orientação. As pessoas que estão no corredor, por exemplo, não dão conta de lidar com esse conflito. E aí você acaba sobrecarregando a orientação, trazendo também... os professores acabam terceirizando também
condução, sendo que eles podem aprender a fazer isso, né? Além de gerar conexão do professor com o estudante, né, eu minimizo também o trabalho, o fluxo de trabalho que vai para a orientação. Então, o meu papel é dar essa formação, né? Aí, hoje você treina profissionais dentro do universo educacional para lidarem com conflitos interpessoais, seria isso? Seria basicamente isso, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra treinar, sabe? Ok. Mas muito no sentido, assim, de... É que me passa a visão, dentro da minha perspectiva, né, educacional, é que eu não internalizei a importância daquilo. Quando eu compartilho o que eu ensino, principalmente no que diz respeito a conflito, a comunicação, eu sempre falo que, primeiramente, eu preciso mudar isso em mim, nas minhas relações, para que depois eu consiga conduzir com os outros. Então, a ideia, assim, não sei se você entende, assim, dentro desse lugar, assim, né, de quando a gente pensa na palavra treino, é como se eu estivesse só reproduzindo. Mas quando eu coloco nesse lugar de compartilhar o que eu aprendi, primeiro eu faço em mim, né? Eu mudo em mim para que depois eu consiga compartilhar com os outros. E eu falo que o que eu aprendi primeiro mudou dentro das minhas relações familiares, né? Eu percebi, por exemplo, que a minha relação com meu filho melhorou significativamente. A forma de eu abordá-lo melhorou significativamente. A nossa relação ficou melhor, né? Então, você percebe, por exemplo, que dentro das escolas, né, o que eu vejo é, toda vez que eu faço alguma formação, eu vejo muitas dores. E aí, nessas dores, são sempre situações que não são dentro do espaço da escola. Muitas vezes está acontecendo em casa. Sim. Então, eu sempre faço, primeiramente, um trabalho de sensibilização. Então, a importância da gente perceber que como que eu vou olhar para o outro se eu não estou olhando para as minhas questões? Né? Então, muitas vezes, naquele momento ali, as pessoas compartilham situações que acontecem em casa, conflitos que acontecem em casa, né? E principalmente com criança. Então, eu fiz recentemente uma formação com os funcionários do corredor, né? Que são aqueles que mais têm contato com as crianças, mais têm contato em relação aos conflitos. E eles precisam saber Porque como dentro da sala de abordar. aula, normalmente é mais... Né, o aluno está prestando atenção, mas do lado de fora é recreio, é bola, é cantina. Exatamente. Caraca, que interessante isso aí. E aí, como foi essa... E aí, você não posso falar percebe... treinamento, né? Não, eu digo assim, não que não possa, né? Mas eu acho que a visão que eu tenho, assim, da palavra treinamento é como se eu tivesse aprendendo algo para só reproduzir meramente, sabe? Eu acredito que quando você passa por um processo de entendimento de um conteúdo que seja, você primeiro precisa perceber que ele funciona com você, com as suas relações. Sim. E eu acho que um treinamento é como se você fizesse algo que não necessariamente você está usando em você, sabe? Eu acho que passa uma ideia mais fria, Qual menos palavra humanizada. você prefere utilizar? Ai, como eu poderia dizer? Porque ainda assim tem uma tarefa a ser feita, né? Tem Sim. talvez um processo para ser seguido. Isso. É um ensinamento. Um ensinamento. Ok. E aí, como foi esse ensinamento com essa galera do corredor? Bom, é uma formação. Bom, acho que Formação a palavra. boa, essa informação, gostei, melhora. Então, assim, a formação ela foi significativa, porque assim, eu comecei a perceber que as pessoas estavam primeiro tendo conflitos entre elas, né? E por que havia conflito entre as pessoas? Porque nós crescemos num ambiente que é competitivo, né? Eu não tinha uma aula na minha escola, né? Nós não tivemos, não sei de quando que você é, mas 93. estamos próximos. Então, não tinha uma aula em que a gente aprendia, né? Empatia, colaboração, enfim. Então, a gente precisa perceber que são pessoas que têm dificuldade de lidar com o emocional, muitas vezes com a frustração, né? Com a colaboração. E aí você percebe que existe um conflito entre essas pessoas. Como que eu vou conseguir lidar com o conflito dos outros se eu estou com um conflito entre os meus pares? E aí eu percebi que primeiro eu precisava mostrar para eles a importância de resolver o conflito entre eles, para depois chegar, né, para resolver os conflitos ajudando os estudantes. E aí você percebe quantas feridas emocionais também existem, né, naquele espaço. E aí eu sempre digo isso, né? Muitas vezes eu faço um trabalho que é de acolhimento.
Um momento de uma roda de conversa, por exemplo, escutar os funcionários, vai desenvolver um clima muito mais benéfico para que essas pessoas se sintam pertencentes àquele lugar. Então, não necessariamente vai haver um conteúdo em si, né? Eu vou explicar a técnica, a ferramenta tal. Não, mas você ouvir aquelas pessoas, ouvir as dores daquelas pessoas. Né? E, de alguma forma, olha, eu sinto muito por isso que aconteceu, né? Mas o que a gente pode fazer para resolver isso? Você pode dar não precisa citar um nome, nem da pessoa e nem do ambiente, né, da escola que você teve, mas um exemplo prático para ficar talvez um pouco mais claro o que estava acontecendo, como você abordou esse ponto e, eventualmente, a consequência do que isso aí virou? Bom, um exemplo prático muitas vezes eu tenho que um funcionário tinha que estar no pilotis, era responsável por uma função ali, né? De repente aquele funcionário não estava. Ao invés de eu perguntar para aquela pessoa, né, por que ela não estava, porque eu preciso dela, essa pessoa simplesmente ia lá no chefe, né, ou na chefe e falava assim, ó, fulano não está lá, né? O que a gente cria com isso? Quando eu não falo com quem é de direito, né? Eu crio uma situação desconfortável. Então, muitas vezes aconteciam situações assim, né? Olha, fulano até agora não chegou. Às vezes a pessoa estava com uma dor de barriga, né? Ou porque o próprio chefe, de repente, pediu para ir em outro lugar. Mas essa pessoa que está reclamando, ela estava sofrendo algum tipo de impacto por conta dessa pessoa que não estava lá presente? Ou simplesmente pela fofoca ou para apontar o dedo para o amiguinho lá, que falar, ó, esse cara tá faltando? Hoje, o maior problema no espaço de trabalho, infelizmente, um dos maiores problemas é a questão da fofoca. Porque, ao invés de você perguntar, aí você vai criando situações. Ah, eu acho que aquela pessoa está assim. Né? Então, você vai criando situações onde a pessoa não consegue... A pessoa, ao invés dela se manifestar, né, de falar o que ela precisa, vai criando situações conflituosas. Então, o que eu trouxe, né, para as pessoas em si? Né? Como que eu vou julgar alguém se eu não perguntar? E aí, onde eu trago a técnica. Primeiro, eu passo uma atividade onde eles podem falar. Então, eu coloquei assim... primeiro, a atividade de sensibilização, né? Que eles podem dizer o que é o melhor de trabalhar com crianças e qual é o mais desafiador de trabalhar com crianças. Ou, no caso, eu posso falar do ambiente, né? Da escola. E aí eles falam coisas significativas, né? Olha, foi muito difícil abordar uma criança, mas ela me olhou, me abraçou, enfim. Então, você já sensibiliza para mostrar que existe lado bom e lado ruim de tudo. Sim. Né? Então, você traz também para as relações. E aí eu até brinco, né? Quando vem uma situação de fofoca, eu falo, quem aqui nunca fofocou na vida? Levanta a mão. Então, assim, todo mundo já se coloca naquele lugar, opa, peraí. Falei, por que a gente se dói tanto quando a gente diz que, olha, as pessoas estão falando de mim, né? Então, é gerar consciência nas pessoas. Por que eu me dou tanto, isso está me doendo tanto se eu também faço disso? E, às vezes, é uma coisa simples, né? Vai gerando desconforto nesse espaço, as pessoas não escutam, e aí fica sempre eu falando de forma isolada. Então, assim, a gente precisa entender que, muitas vezes, um espaço de escuta, né, onde tem um mediador, que é a minha expertise também, né, que é a mediação de conflitos, é você colocar uma situação onde eles possam pensar sobre aquilo. O que poderia ter evitado aquela situação? Será mesmo que se eu tivesse chegado no meu colega e só perguntado para ele, eu não teria resolvido? Sim. E era uma coisa simples, né? Então, por que essas coisas ainda acontecem? Infelizmente, nós ainda temos uma cultura que é uma cultura da competição, né? O mundo dos espertos, Sim. né? Eu preciso sair por cima do outro. Então, a gente precisa mudar essa cultura dentro dos espaços. Acho que não só escolares, né? Acho que das empresas também, que isso acaba acontecendo. Ok. Eu preciso... Assim, você abriu um universo na minha cabeça. Eu tento ir para uma linha cultural, empresarial, colaborativa, onde, inclusive, eu acabo fechando contratos para funcionários meus. E ele fecha e para serviço por fora da empresa. Mas eu também entendo que é um universo que existe uma competição. Sim. E aí, como você consegue elaborar na cabeça das pessoas que ela não deveria ser competitiva se o universo inteiro é competitivo?
Inclusive, eu tenho uma filha de 11 meses. E isso é uma coisa que fica me martelando na cabeça, porque eu posso até querer ir para o universo de flores, mas o mundo não é feito de flores. E aí, o que a gente faz? Trabalhei isso hoje de manhã, falando sobre competição. Ok. A competição, ela não é ruim. A gente precisa saber o que é uma competição saudável e uma competição que não é saudável. E aí você coloca, né? Por isso que é legal, primeiro, educar as crianças, para que elas, de fato, consigam desenvolver isso ao longo dos anos. Mas o que é uma competição saudável? Quando eu passo a perna no outro, né? Quando eu sou desonesto. E aí é importante, por exemplo, a gente fazer uma análise de quais valores estão em jogo. Ok. Então, eu mostro para os estudantes a importância desses valores. Até que ponto essa competição ela é saudável? Primeiro, eu preciso entender quais valores são importantes para mim. O valor da honestidade, o valor da justiça, o valor do respeito. Porque a competição ela não é ruim. Olha no esporte, por exemplo. Sim. Quando a gente pensa no esporte, eu sempre falo isso. Num jogo de futebol, o coletivo ele precisa prevalecer. Sim. Né? A gente sabe que tem quem vai trapacear, quem vai fazer alguma coisa ruim. Sim. E é uma escolha. Mas quem eu admiro? Né? Quem de fato é admirável? E aí eu trago para eles referenciais que são admiráveis. Muitas vezes eles trazem... Eu falei, quem você admira como uma pessoa que é competitiva, mas que tem valores que você também admira? E eles muitas vezes trazem os pais. Então, é você trazer um referencial positivo para que a gente consiga desenvolver isso. Competição não é ruim, a gente só precisa saber o lugar dela. E como que a gente vai desenvolver a competição dentro desse lugar de valores? Então, eu faço um equacionamento moral. O que é isso? Dentro de uma escolha, dentro desse lugar de competitividade, quais valores são importantes para a minha decisão? Eu preciso passar por cima, né? Hoje, por exemplo, a gente tem, eu falo assim, dentro da minha realidade, né? Hoje tem várias escolas em Brasília, né? Eu posso ser competitivo, uma escola pode ser competitiva com a outra, mas a partir do momento, por exemplo, em que eu invento histórias sobre aquela escola, isso é uma competição saudável? Não. Isso acontece aqui em Brasília, por Sim. exemplo. Então, o que eu vejo como uma competição saudável? É oferecer o que eu tenho de melhor dentro de um lugar de honestidade. Isso, para mim, aí sim, eu ofereço o meu melhor, eu mostro dentro desse lugar de verdade e honestidade. Então, não vejo a competição como algo ruim. É só a gente saber como colocar, né, dentro desse lugar de valores. Eu acho que vai fugir um pouco do assunto principal que a gente estava, mas está conectado com isso que você está falando agora. Você acredita que a gente vai para um ambiente educacional onde, por exemplo, tá tendo a competição de esporte interescolar das turminhas ali da escola e, independente da posição onde você ficou, todo mundo recebe medalha. Tipo, a medalha é a mesma para todo mundo. Tem, teoricamente, né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, X lugar, mas eu tenho visto alguns ambientes defendendo que não tem colocação, mesmo quando, teoricamente, o ambiente é competitivo, porque não é para instigar essa questão da eu sou melhor do que você. Assim, eu nem sei se tem a ver com isso, mas como é que a gente, na sua visão, pelo menos, como é que a gente balanceia essa questão da competitividade? Porque, de certa forma, com várias aspas aí, talvez, né? O primeiro lugar foi melhor do que o segundo, que foi melhor que o terceiro, mas sem você sair com a manca de eu sou melhor do que você pro restante das coisas. Eu entendi. Faz sentido isso? Eu nem sei se Super faz sentido. faz. E, assim, querendo ou não, traz muito, sim, né? Essa perspectiva da consultoria, sim. Porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Eu sei que a gente vive numa sociedade, né, que está trazendo, assim, muitas pessoas, especialistas, num determinado assunto, no sentido de mudar completamente. Eu nunca acredito no extremo. Eu acho que o caminho do meio sempre é o melhor caminho. Justo. Então, o que eu penso? Eu acho que a gente pode ter, sim, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, desde que ele seja num espaço que haja combinados que sejam justos e que que aquilo tenha sido bem explicado para os estudantes, né? Então, você tem uma competição na escola. Olha, foi explicado, né? E mostrar para os outros o valor também que tem nesse momento que ele perde.
A gente vive uma sociedade que tem dificuldade de lidar com frustração. Sim, total. Por que não? Qual o problema de ficar em segundo ou em terceiro lugar? A gente precisa ensinar quem também ficou, né? Ou quem não ganhou os primeiros lugares, a possibilidade deles conseguirem também, Sim. né? Eu não vejo, assim, que seria algo tão saudável, né? De repente, todo mundo ganha medalha? Sim, ok. Mas o que isso está representando, né? Qual é o meu objetivo nessa competição? Então, acho que o que falta hoje é uma explicação para que esses jovens entendam, né? O porquê do primeiro lugar, o porquê do segundo lugar, né? E por que não aqueles que não ficaram nesses lugares prestigiarem esses colegas? Porque senão a gente está criando um ser humano que não sabe reconhecer o valor do outro. Sim. Né? E eu posso olhar e admirar. Então, hoje eu vejo assim, né? Porque há uma dificuldade muito grande de admirar aquele que cresce, né? E aí vem a questão da competição, que não é saudável, né? Eu quero derrubar o outro, eu não aceito que o outro cresça mais do que eu. Será que não colocando esses lugares, não sei, posso também tá errada, mas Estamos aprendendo também. estamos aprendendo. Mas, assim, pelo que eu vejo hoje e pela minha experiência há mais de 15 anos na educação, eu vejo que é importante, sim. Sim. Eu olhar para o outro, ver que ele ficou em primeiro lugar e eu reconhecer o valor dele. Sim. Eu também aprendo com isso. Então, essa é a minha visão em relação à questão do pódio, né? Eu passei, assim, por algumas experiências profissionais, onde, supondo que nós estivéssemos numa escada, escalando para cima. E eu vi muitas pessoas vendo outras pessoas acima dela e algumas delas falando assim, nossa, eu quero dar um jeito de chegar ao nível dela ou até chegar mais alto do que ela. E eu vi outras pessoas na mesma situação pensando assim, cara, como é que eu faço para puxar esse cara para eu passar por ela? Que daí tem a ver com essa competitividade positiva e negativa, né? E quando eu fui pesquisar sobre esse tipo de assunto, o que me veio dado como retorno era sobre essa questão dessa educação sem competitividade. E aí eu fiquei assim, cara, mas eu acho que... Eu não sei se esse é o caminho que faz sentido para isso. Uma educação onde você, entre aspas, educa que todo mundo é igual. Isso que as pessoas são absurdamente diferentes, elas não têm como ser iguais. Mesmo que você... o esforço, a energia, a vontade, o interesse, é tudo muito diferente. Não tem como você equilibrar as pessoas numa balança e falar, não, a partir de agora todo mundo é igual. E as habilidades são diferentes exato, também, né? Tipo, tudo é diferente. Né? Somos conjuntos de células diferentes. E aí eu fiquei meio que me perguntando, falei, cara, será se o rumo da educação vai para esse ambiente onde ele vai tentar botar todo mundo na mesma caixinha, vai ter todo mundo ser igual e tal? Eu não soube onde andar. Eu não sei se isso aparece no seu mapa. Assim, eu acho que existem questões, né, que é importante, sim, a gente trabalhar, né, desenvolver a empatia, enfim. Mas é o que eu tenho falado, né, assim, se a gente... Existe um mundo ideal e existe um mundo real, né? Então, assim, hoje, o que a gente vivencia, de fato, há como sobreviver? Porque eu sempre penso isso, qual o impacto que isso vai gerar? Quando eu coloco essa ideia, será que ela é funcional para o que a gente vivencia hoje? Então, eu não sei, assim, às vezes eu fico pensando que talvez a gente esteja querendo criar uma bolha, Sim. né? Então, como que a gente pode educar para a selva? Que é competitiva. Que é competitiva, mas tendo inteligência emocional e também trabalhando valores que são importantes para uma sociedade justa, uma sociedade democrática, uma sociedade onde um respeita o outro, né? Dentro dessa ideia daquilo que é saudável e do que não é saudável. Então, eu vejo muito desse lado, sabe? Faz sentido? Não, faz, total. Era isso que... acho que eu precisava ficar claro, talvez. Sim. E eu penso muito... É até engraçado, porque um dia antes de ser pai, um dia depois de ser pai, parece que você pisou num outro universo. E aí, o dia inteiro, o tempo todo, eu penso assim, cara, será se faz sentido educar minha filha desse jeito? Será se faz sentido eu ensinar isso aqui para minha filha? Será se isso aqui já é passado e não faz mais sentido? Será se, de uma forma super esdrúxula, se a gente tivesse em 1800, faria sentido eu ensinar minha filha que ela tinha que ser uma boa dona de casa? Em que ponto que
essa educação deixou de ser realidade. E realmente teve algum momento da jornada que isso deixou de ser realidade. E hoje isso está muito longe de ser a realidade. Mas e o resto? E aonde estão as outras coisas que hoje, na verdade, já fazem parte do passado? E aí eu fiquei me perguntando sobre essa questão da competitividade. Estou sendo bem sincero, eu fiquei em dúvida se eu tenho que ensinar minha filha a ser super competitiva, porque a selva do mundo aqui fora beira a crueldade, né? Tipo, ela não precisa ser cruel, mas, né, de certa forma, a sociedade é desse jeito. E aí, eu instruo ela para ir para uma jornada onde ela vai ter que batalhar muito, ela vai ter que estudar muito, ela vai ter que ser muito competitiva, porque o vestibular, lindo, maravilhoso, todo mundo igual, só que tem só 10 vagas. E aí, você faz o quê? E aí, você tem que estar no top 10 dos 10 mil que tem inscrito ali dentro. Você vai para um concurso, você vai para uma vaga de emprego, você vai para uma promoção de emprego, que talvez é onde chega num ponto em comum aí dessa realidade. Ok, eu acho justo você não ir lá e puxar a perna do amiguinho, ficar difamando ele. Fazer, sei lá, uma pessoa que ia passar na prova, eu estudar para a prova, você dá um jeito de sabotar aquela pessoa, né? Isso aí é o mínimo, desde que o mundo é mundo. Mas ainda assim é extremamente competitivo. Se eu tivesse, por exemplo, minha área de vendas e eu estou num ambiente com outros vendedores, eu acho que é razoável eu querer estar no primeiro lugar. Claro. Porque eventualmente isso vira uma promoção. Sim, mas o que Como faz equilibra com isso? que você queira estar em primeiro lugar? Hoje, quais são as suas metas para você pensar em estar no primeiro lugar? Você observa, né, o que as pessoas estão oferecendo por aí. E o que eu vejo? Você quer oferecer o melhor, você faz questão, e aí eu vou falar aqui pelo que eu senti quando eu cheguei aqui, por exemplo. Querer mostrar o espaço. Eu acho que isso já mostra o quanto você gosta desse espaço. Já me dá uma sensação de pertencimento. Então, como que eu educo as pessoas? Interessante, nunca passou pela... É porque eu botei esse olhar justamente porque é o que eu trabalho com os meus alunos Sim. também. E no ensino médio eu trabalho também isso, né? Eu posso ser o melhor, mas como que eu posso ser competitivo desenvolvendo habilidades que vão potencializar aquilo que eu tenho? Né? Então, poxa, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa comunicativa. O que vai fazer de mim me destacar no mercado de trabalho é justamente eu ser o melhor desenvolvendo os meus potenciais. Então, por exemplo, eu cheguei aqui e me senti pertencente. Não estou puxando saco, viu, gente? Obrigado. Então, assim, até nisso, né? Que a gente vai fazer um elogio, a gente até fica constrangido, porque não é comum a gente fazer isso para as pessoas. Mas é isso. Poxa, eu gostei daqui porque eu me senti pertencente a esse lugar. E isso fez desse lugar um lugar especial. Porque tem a alma, é humano. Então, não é como os outros lugares. Você entende como que você vai se destacar no mercado de trabalho? É quando você coloca a sua alma, é quando você percebe que aquilo que você está fazendo é o que você ama. Então, por exemplo, no projeto de vida com os estudantes do ensino médio, eu trabalho muito isso. Né? Primeiro, o autoconhecimento, o entendimento da autogestão, você também saber a importância de lidar com o seu emocional diante de uma frustração. Cara, eu não cheguei em primeiro lugar. No lugar de eu ficar ali, ponto, acabou a vida, não quero fazer mais nada, é pensar, bom, não deu certo, respira, acolhe o sentimento, porque faz parte, né? A gente não tem que controlar sentimento, Sim. A gente tem que acolher e pensar nas possibilidades. Isso é inteligência. Poxa, não deu certo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Para mim, essa é uma competição saudável. É quando eu penso nas possibilidades para o meu crescimento. Né? Deu errado, e agora? O que a gente pode fazer para dar certo? E aí a questão também do coletivo. Aqui você não trabalha sozinho. Não. Tudo funciona aqui porque você pensa num coletivo. Sim. Seu funcionário chegou aqui e foi extremamente gentil comigo. Ô, Gustavo, tá ouvindo, né? Você tá aí do outro lado da parede. Foi, me fez sorrir. Olha só que diferente, né? Isso faz com que a gente fique à vontade no espaço. Legal. Então, assim, cada detalhe, eu observo tudo. Então, cada detalhe faz com que você se torne o melhor naquilo que você está fazendo. Então, eu vejo que hoje, né, o que vai se destacar no mercado é
como nós podemos humanizar as relações. Então, assim, como pesquisadora de clima escolar, né, apesar de ser mais na área escolar, eu percebo que isso também se estende, né, para outros campos, né, outras empresas. Então, o que faz um ambiente, um clima ser de fato agradável para conviver? É quando eu me importo com o outro, é quando eu humanizo as relações, né? Então, isso faz com que eu torne a competitividade algo de fato positivo. A gente não precisa ver como algo ruim, Sim. né? No lugar de cortar tudo, né? Que às vezes as pessoas vêm com esses extremismos, né? Tá ruim, corta tudo. Não, vamos tentar ver o que a gente pode encontrar de bom, o caminho do meio. Sim. Né? Então, eu enxergo dessa forma. Faz sentido para você? Maravilhoso. Eu fico grato não só por mim, mas pela minha equipe toda. A gente realmente se esforça para fazer um bom lugar e eu lido muito com muitos concorrentes, inclusive dentro desse espaço. Então, e eu tento ir na linha de, cara, vamos trabalhar junto, vamos trocar um contrato. Aqui, eu sou um consultor de vendas e eu entrevisto e falo com frequência com consultores de vendas. E eu promovo o cara, faz cortes, sobe o vídeo dentro do meu espaço e falo, cara, tá aqui, seu espaço de fala, o que eu tenho para aprender com você? Existe uma troca, né, nesse sentido. Uhum. Mas eu acho que o universo não é muito assim, não. Não. Acho que o universo é meio tipo assim, não, eu quero que meu concorrente desapareça. E aí, Sim. enfim, eu acho que isso tem no ambiente escolar, tem no ambiente competitivo esportivo, profissional também, direta e indiretamente. Então, obrigado, fiquei até meio sem graça. Voltando para esse universo consultivo, Uhum. como é a sua relação e o seu projeto nessa entrada com escolas? Como você faz, eventualmente, para prospectar uma nova escola? Como você cuida desses seus um ou múltiplos contratos quando você está prestando serviço? Como enxergando como uma consultora mesmo? Porque é um desafio que eu tenho e que eu ouço com uma certa frequência os outros consultores tendo, é o desafio de, por exemplo, gestão de contratos, né? Você tem 2, 3, 4, 5 escolas para você gerir durante aquele período que você está operando. Sim. Como você lida com isso? Bom, primeiro é você entender, né, qual é a dor daquela escola e se você de fato consegue atendê-la, né? Então, assim, é importante primeiro escutar os funcionários, saber o que de fato, né, hoje, o que que vai contribuir para a melhoria da qualidade das relações entre as pessoas que estão ali e depois a gente fazer um plano de ação para que a gente consiga construir uma abordagem, né, que a gente consiga atender. Uhum. Então, eu sempre falo, né, que não tem como a gente oferecer direto para os alunos algo que os próprios profissionais da escola não fazem. Uhum. Né? Como que eu vou pedir para o meu aluno calma se eu não tenho calma? Então, por isso que é muito importante, primeiro, que a gente faça uma abordagem, né, com as... Você pede assim, calma gritando aí, exatamente. Puta, é foda. E parece uma coisa boba, né? Mas as pessoas precisam relembrar o tempo inteiro de coisas básicas, né? Eu não tenho como. A energia também diz muito, né? E é engraçado que às vezes eu entro em sala, eles sabem assim, né? Eu não falo alto, eu não grito. Então, eles já entendem que eu já criei uma cultura com eles de que aquilo é importante. Então, são coisas básicas, mas que ao mesmo tempo a gente precisa relembrar. Então, o meu papel é esse, né? Compartilhar o que eu aprendi para que eles consigam fazer isso e reproduzir com os alunos. E não só isso, os gestores também, né? Como que eu peço algo para o meu professor se eu também não estou usando essa linguagem? Claro que assim, tem a questão hierárquica, de respeito, enfim, mas a gente saber como que a gente pode lidar com isso. Escutar antes de julgar. Às vezes você está ali, não, no mínimo estava fazendo tal coisa, né? Então, vamos ouvir primeiro, para poder entender o porquê. E já pensar na solução. Porque também, se a gente for parar para pensar, tem aquelas pessoas, né? Aquele grupo de pessoas que só querem reclamar. Né? Tem um texto muito bacana da Alicia Fernandes que ela fala do queixalamento, né? Do quê? Queixalamento. São as pessoas que ficam ali, ó céus, ó vida, né? E não querem uma solução. Então, você também tem que identificar, né? Quem são as pessoas que têm um potencial colaborativo, né? E quem são as pessoas que eu quero na minha equipe? Por isso que quando você for contratar alguém, você também tem que observar isso. Quem está aberto?
Quem são as pessoas que também têm essa sensibilidade de autopercepção? Porque não é todo mundo que tem isso, né? E é duro na queda. Não, é assim, eu sempre fiz assim, né? E não sei como é, né, na questão do mercado em si, mas o professor, ele tem um lado egóico, né? Ele, muitas vezes, tem aquele lado assim, eu sei mais que todo mundo, então quem vai me ensinar? Ninguém vai me ensinar, eu sempre fiz assim. Então, é você sensibilizar primeiro, para depois você chegar no professor, por exemplo. Você consegue dar uma... Porque dá um pouquinho de contexto. Quando um consultor entra num negócio, e eu acho que você vai entender isso bem, existem algumas pessoas que estão 100% abertas ao que essa consultoria tem para entregar, Sim. e tem algumas pessoas que estão meio que irrelevantes ali, e tem um monte de gente que fala assim, nossa, eu queria que esse cara fosse pastar, porque, porra, vai só me encher o saco, eu tô querendo trabalhar e ele tá... A gente já tem essa visão, né? Sim. Eu sempre falo isso assim, que às vezes as pessoas falam assim, ai, que saco, mais uma palestra, né? Sim. Então, Como técnicas ou uma dica de como um consultor consegue contornar isso como uma objeção, né? Essas pessoas que são detratores, né? São pessoas que, tipo, pô, eu não queria estar aqui, não é interessante para mim, apesar de, eventualmente, até ser interessante para aquela pessoa especificamente. Como você... são as pessoas que mais precisam, né? Normalmente sim. Como você treinaria um consultor a lidar com uma relação, uma situação como essa? Primeiramente, humanizar, né? Você ter uma noção de que você precisa enxergar primeiro o seu lado humano e que aquela pessoa, ela tirar todo o seu julgamento e de saber que aquela pessoa precisa da sua ajuda. Eu acho que isso é o principal, né? Ok. Porque se você for, você também vai gerar mais resistência. Se você entrar num ambiente onde você quer provar para o outro que aquilo que você aprendeu é o certo, você já está no caminho errado. Primeiro você vai compartilhar, você já vai na humildade. Eu sempre falo isso. Meu objetivo aqui não é ensinar ninguém. Meu objetivo aqui é compartilhar o que eu aprendi. E se fizer sentido para vocês, nós podemos continuar. Compartilhar. Eu vou até fazer um mantra desse. Bom, Compartilhar. Porque eu estou aprendendo o tempo todo. O que eu aprendi hoje pode mudar amanhã. Mas o que eu estou compartilhando hoje é o que está funcionando, é o que faz funcionar, né? E comprovado, inclusive, por pesquisas. Sim. Então, eu sempre trago isso, né? Hoje, existem pesquisas que comprovam que um ambiente colaborativo, e no espaço escolar, né? Pelo menos, que é o que está dentro daquilo que eu estudo, se torna um espaço onde as crianças aprendem mais. Então, se eu tenho um espaço colaborativo, cooperativo e empático, eu tenho um ambiente mais saudável, eu me sinto pertencente a esse espaço e eu vou aprender muito mais. Então, olha só a importância. Só que isso precisa começar na gente. E aí, eu também faço isso com os profissionais. Quando eu vou dar uma consultoria ou quando eu vou treinar alguém para se tornar um consultor, né? Eu sempre digo essa importância de como que essa pessoa vai fazer. Primeiro, tira todo o seu julgamento. Você um dia foi aquela pessoa, Sim. né? Todo mundo está aprendendo. Então, se você vai nesse lugar de humildade para compartilhar o que você aprendeu, você já quebra a expectativa do outro de achar que você está aqui. Não, nós estamos no mesmo lugar. Então, eu acho que isso já é um ponto que se torna, eu acredito, um diferencial. Porque as pessoas, poxa, peraí, eu acho que dá para ouvir, né? E é a comunicação construtiva. Que é eu abordar alguém mostrando para ela que eu estou ali só para compartilhar. E se ela quer me ouvir, se ela topa me ouvir. Porque já aconteceu de eu ser abordada assim, uma professora que era doutora de não sei o quê, de psicologia, de não sei o que lá das quantas. E aí eu já senti pelo body language dela, assim, ela já estava assim. PNL tá tipo assim, ai meu Deus, nem começou, eu já quero que acabe. Exatamente. Ai, que saco, né? Quem é essa daí para falar? Enfim. E o meu papel era falar sobre mediação de conflitos, né? E era uma professora que tinha muito conflitos com os estudantes, né? De ensino médio. E aí isso não funciona. E eu falei assim, olha, Veja bem. falei, olha, meu objetivo aqui é compartilhar ferramentas, né? Assim, ela não acredita nesses negócios de comunicação, que não sei o quê. E eu nem tinha começado a falar direito, né? E aí eu deixei ela falar, reclamou. E eu falei assim, olha, eu entendo, mas eu te peço mais tempo para que eu consiga compartilhar o que eu aprendi. Se fizer sentido para você, ok, mas se não fizer e o seu jeito funciona, eu respeito também. Porque eu não posso invalidar o que ela já sabe. Sim. Né? Mesmo sabendo que o que ela estava fazendo não estava funcionando. Né? Então, assim,
Mas é uma forma também empática de reconhecer o outro, o que o outro faz. Então, eu sempre faço isso. Olha, eu não sei, né, se vai funcionar ou não. Você só vai saber se você testar. Mas eu primeiro preciso compartilhar o que eu aprendi. Se fizer sentido para você, tudo bem. E se não fizer, tudo bem também. Ok, Ela não tinha gostei. mais o que brigar comigo. Você entende? Sim. Então, eu sempre falo, você quebra a pessoa, né, na comunicação, muito mais constrangendo ela, porque ela espera que você ataque. E aí você faz o processo inverso. Isso é o mais incrível da comunicação construtiva. É você não devolver da mesma forma. E aí vem inteligência emocional, né? Como que eu posso devolver isso? Sim. E aí eu explico isso tanto para os estudantes quanto para os professores. Porque É. os alunos vão atacar a gente o tempo todo também, né? Sim, e aí tem aquele professor que chega também atacando o aluno, os estudantes. Ah, porque essa turma é muito bagunceira, porque não sei o quê. E aí você ativa Isso. um gatilho na cabeça de qualquer um dos dois lados que tiver de ameaça, né? E aí você entra na defensiva e nada que você falar tanto faz. Exatamente. E aí, assim, parece que é... E, assim, é algo que parece ser tão simples, mas a gente esquece. E a gente entra nessa. Igual ser pai e mãe, né? Quantas vezes você escutou da sua mãe, se ficar desse jeito, eu vou tirar tal coisa, Sim. né? Só na ameaça. Será mesmo que essa é a melhor forma de educar? Se ameaçar, tem que cumprir. E se ameaçar, tem que cumprir, né? Porque Mas não querendo é ou o não, você melhor perde. caminho. Eu vou aproveitar para aprender essa também. Olha, Porque eu eu acho que acho... o mundo tem consequências das atitudes que você... Vou voltar Perfeito. para minha personalidade, para minha insignificância aqui. Até onde eu entendi do mundo se você faz coisas boas, você colhe coisas boas. Se você planta Perfeito. coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Mas faz sentido a gente educar o nosso filho desse jeito? Porque isso aí que você falou é uma ameaça, né? No sentido, olha, isso aqui que você fez está errado. Se você fizer isso novamente, você vai ser castigado. É diferente. Porque, assim, se eu falo assim, se ficar desse jeito, eu vou te tirar de sala. Se ficar desse jeito. Você entende que não é uma ameaça, que ela não tem funcionabilidade? Eu não estou ameaçando, eu estou só ameaçando. Eu não estou educando. Ok? Quando você diz para a criança, para mim é importante que você, sei lá, vamos pensar numa coisa mais prática, assim. A gente precisa expressar a nossa necessidade. Vou falar de algo que acontece comigo, que vai ficar mais fácil. Minha filha estava mexendo na tomada. Eu já falei para ela, para de mexer na tomada. Mas ela é pequenininha, né? Ela ainda tem questões que ela não vai entender. Fucenta. E aí você sabe que o cérebro não entende o não, né? Você fala o não, eu vou querer fazer, porque Sim. você não consegue entender. Ela vai lembrar só da palavra tomada. Ela ainda não entende isso. Você precisa mostrar o que é aquilo, qual é a consequência de botar o dedinho ali, por exemplo. E não Eu vou dar falar, choque não nela? mexe. Mostra para ela que aquilo pode dar choque, que machuca. Como? É dizer o que acontece, né? E aí, no caso dela, tem 11 meses, né? Tem que proteger. Porque ela ainda não tem o desenvolvimento para entender que ainda não pode tocar ali. E é isso. Eu tô tentando, mas aí ela olha a tomada. Aí ela vai lá e cata a Porque tá tomada. dando muito foco. Fala, não pode, não pode. Fica interessante, né? O ser humano faz E eu isso. faço o quê? Eu sei que Vai ter não que é muito a tampar sua... todas as tomadas, infelizmente, porque ela ainda é um bebê, né? Eles ainda não têm como compreender. E é saber respeitar as fases. Eu falo isso que muitas vezes eu vejo pais falando assim, não, mas você tem que aprender a ser responsável. Eu não acredito que a gente possa adquirir a responsabilidade dessa forma. Porque a gente fala muito de autorresponsabilidade. Eu acredito na responsabilidade compartilhada. Ok. Que é eu mostro para o outro, eu ajudo o outro, eu contribuo com o outro para que ele também tenha responsabilidade. Esse é o nosso papel. De criar situações onde eu aprenda também a ter responsabilidade. Ou seja, não é só autorresponsabilidade. Né? Eu crio um ambiente para que isso seja aprendido. No momento, ela vai entender, poxa, meu pai disse várias vezes que isso machuca, né? Que é perigoso. Você não vai colocar a vida dela em risco. Então, você vai procurar formas de colocar uma proteção, até que ela cresça mais a ponto de entender, né? Então, ainda não Tô tem tentando como. fazer a nossa árvore de Natal sobreviver lá em casa, porque ela vê aquele troço brilhando, cheio de luz e um monte de bonequinho pendurado. Que ela já anda normal. Sim. E aí ela chega na árvore e ela quer pegar tudo, e aí a gente não mexe aí, vai mexer nos seus brinquedos. Tem um monte de brinquedo aqui pra você mexer, e ela vai lá mexer na árvore. É a fase dos estímulos, né? A curiosidade. Então, é isso, é saber que são fases, a gente tem que ter paciência. Os nossos filhos não Sim. serão crianças a vida toda, né?
Então, Mas é porque eu acho que a gente desviou total. A pergunta Sim. principal era: o castigo é válido? Vale falar, olha, se você fizer isso aqui que não é bom e não faz bem, isso aqui terá consequências? eu não gosto da palavra castigo, Ok. porque eu acho que, se a gente for parar para pensar, né, historicamente, o que que é o castigo? O que que era o Ok. castigo? Não, uma Vamos consequência de voltar. uma coisa ruim que você fez. Exatamente, mas era como eram as punições, né? O que que a palavra castigo remete? Então, era associado à violência. Então, assim, eu não gosto dessa palavra nesse sentido. Eu acho que a gente precisa mostrar sempre as consequências. Se você faz algo que não é legal, você vai ter consequências que também não são legais. Tirar algo, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, poxa, você fez isso que não era legal. Aí Então, você você vai vai ficar perder sem tal videogame, coisa. por exemplo. Mas isso Exatamente. não é um castigo? Eu não consigo ver dessa forma, né? Eu vejo muito mais. Pode até ser uma questão de nomenclatura, mas vamos pensar que existem vários tipos de castigo. Se eu coloco no sentido geral, dá um castigo para essa criança. Uhum. Eu estou deixando solto. Sim. Vai depender de cada pai que tipo de castigo ele vai dar. Então, você entende que eu preciso educar também esse pai para ele ter um entendimento de que tipo de castigo você está falando, né? Ok. A gente estava falando sobre ameaça. A ameaça, ela não vai trazer consciência para a criança. Ela vai trazer medo. Então, eu estou educando essa criança por medo. E não porque ela está tendo consciência de que aquela ação ela não foi certa. Por que não pode Ok. isso? Faz Difícil. sentido? Nossa, é muito difícil isso. Ser pai é Não, muito não. difícil. É porque é contraintuitivo. A intuição Sim, fala para você fazer uma coisa e você chega lá e porque fala. a gente passou a vida inteira achando que isso era o certo. E eu estou aqui para te dizer que tem formas de fazer diferente. E aí você está educando para consciência moral, né? Consciência ética, que é a formação integral. É como eu me vejo no mundo, para a gente não ter essa galera, né, que vai para o mercado de trabalho, tem dificuldade de lidar com o outro, que puxa a perna do outro, né, puxa a perna, né, puxa Sim. tapete do outro, enfim. Então é isso, assim, você conseguir, que desde a infância a gente vai aprender, né? Então, ou outra questão também é eu bonificar, né? Ó, se você tirar 10, eu vou te dar X reais, né? Fudeu, tá tudo errado também. Eu já ia fazer errado de novo. Eu tenho certeza. Se você faz isso, o que que você está fazendo? Condicionando a mente É tirar a... 10, não é a melhor coisa? Não, você está condicionando a ele tirar sempre 10 porque ele vai ter algo em troca. O dia que ele fizer algo que ele não tiver em troca, vai vir a frustração. E ela vem de um jeito que para essa, no caso, né, na fase adulta, para lidar, vai ser muito mais desafiador. Então, por que que eu preciso tirar 10? Por que que eu preciso tirar 10? Por que que é importante eu tirar uma nota boa? Por que que eu vou para a escola? Será mesmo que... Agora sim, você pode fazer o contrário. Poxa, eu estou tão feliz com as suas Se não notas. tirar 10, você vai ter um castigo. Na verdade, você vai ficar sem alguma coisa. É isso? Esse é o contrário? Não, se você fizer isso, você vai condicionar da mesma forma. Por quê? É o si que está ruim aí, né? Eu estou condicionando aquele ser humano que ele precisa tirar 10 porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. Essa alguma coisa em troca é material. Onde eu estou educando moralmente esse ser humano? Cara, você precisa aprender porque aprender é importante. Isso é para a vida. Para mim é importante. Eu sinto orgulho de você quando você aprende. Eu sinto orgulho de você quando você tira um 10. E eu estou tão orgulhoso de você porque você tirou um 10 que eu quero te presentear com algo. Olha a diferença. Mas o orgulho não pode ser a mesma moeda de troca? E Não é aí o dia moeda de que... troca. Porque você está reconhecendo. Você está deixando claro para o outro que você só está dando aquilo porque você está reconhecendo o valor. E não porque você só vai ganhar se você tirar isso. Pô, pode ter se esforçado pra caramba, tirou um 9,5. Pô, tô feliz com o seu esforço. Uhum. Para mim, isso é gratificante. É, isso aí eu já vi também, que é parabenizar a jornada, né? O esforço, a tentativa e tal. Vale não mais do que condicionar. a chegada em si, né? E você sabe, né, o quanto isso é importante, né? Você pensar na trajetória e nem todo mundo vai conseguir tirar um 10. E olha como é frustrante você dar o seu melhor, você não chegar no 10 e você não receber aquilo que você prometeu, né? Então, vem também a questão da frustração e uma frustração que vem no sentido negativo. Se eu posso mostrar que existem possibilidades de eu ganhar esse 10, independente do que eu vou ganhar,
Eu estou educando, né, para que eu tenha um desenvolvimento emocional condizente com o que eu vou enfrentar no mundo. Eu não vou ter meu pai a vida inteira para me dar algo em troca. Sim. Por isso que essa moeda de troca, ela é perigosa, né? Eu lembro que eu passei por uma situação numa escola em que os estudantes... Eu entrava na sala, eu cheguei para dar uma formação, eu fui para a consultoria, né? E a sala era muito suja, muito suja. E os professores me disseram que até acho que o quinto ano, eles tinham uma bonificação para as turmas, né? Que se a turma que é da sala mais limpa ganhava um prêmio, né? Eles tinham lá uma pontuação, uma nota mesmo. Só que chegava no ensino médio, não tinha mais esse ponto. E a galera tava... O que aconteceu? Ninguém limpava nada. Ninguém limpava nada. Isso é muito mais fácil ver no ambiente escolar. Por quê? É o coletivo. Sim. Eu eduquei os meus alunos para dizer para eles por que a sala deveria estar limpa. Eu não criei uma cultura de que eu limpo a sala porque é um ambiente que é saudável, né? Sim, higiênico. É higiênico e porque é um E valor da gostoso de escola. você estar num lugar limpo e agradável, né? Eu estou educando dizendo que aquele ambiente é um ambiente que precisa estar limpo, que na escola a gente não negocia isso e que isso é importante. Sim. Agora, pensa só quando eu coloco esses fatores compensatórios, né? Que é essa moeda de troca. Chega lá na frente, não vou ganhar nada, para que eu vou limpar? Eu não vou ganhar nada, para que eu vou tirar 10? É assim que a gente pensa, infelizmente. Né? Claro, pode ter alguém que não vai pensar assim um dia? Pode, mas vamos pensar, né, no todo. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e sempre a sala muito suja. Em uma escola, nível alto, né? Eu entrava e eu falei, cara, eu preciso colocar em prática o que eu aprendi. Agora, ou vai dar certo ou vai dar certo. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer para eles assim, pessoal, a sala está muito suja. Eu não consigo dar aulas, eu não vou conseguir dar aula dessa forma. Para mim é muito importante que a sala esteja limpa. Alguém poderia me ajudar? Naquele momento, todo mundo em silêncio, porque são pessoas, né, com poder aquisitivo muito alto. Não é comum que eles façam isso. Mas tem algo muito bacana no ser humano, a empatia. Sim. Sempre tem alguém que vai gostar da palavra. Alguém pode me ajudar? É diferente de eu falar, limpa essa sala agora, porque é um absurdo esse ambiente sujo. Eu me recuso a dar aula nessa sala, que geralmente é o que os professores fazem, né? Sim. Ou a gente, como pai e mãe, faz. Que absurdo, olha o seu quarto, como tá sujo. Eu expressei a minha necessidade. Falei, olha, para mim é importante a sala limpa. Eu não consigo dar aula dessa forma. Alguém que poderia me ajudar? Onde eu consigo vassoura? Aí a menina, não, prof, eu pego para você. Ela foi lá e pegou a vassoura. Eu fui limpar. Eu não obriguei que ninguém fizesse, mas eu fui o exemplo. E aí começaram a se mexer. Na segunda semana, prof, você quer que eu te ajude? Já vinham na terceira semana, na quarta semana. Na quinta, a sala já não estava tão suja. Você entende? E é um trabalho de formiguinha, mas é eu educar pela cultura. Sim. E não pela imposição, ou pelo medo, ou pela ameaça. Porque quando eu ameaço, é medo. Quando eu explico, eu estou criando e desenvolvendo autonomia moral. Poxa, eu estou entendendo o porquê isso é importante. A gente está criando algo a longo prazo. Sim. Você entende a importância? É o desenvolver, de fato, a habilidade socioemocional. Eu me reconheço naquele ambiente, eu sei que esse ambiente precisa estar limpo porque eu convivo aqui. Isso é pensar no coletivo. E não porque eu vou ganhar um ponto. Faz sentido? Acho que abre algumas caixinhas. Sim. Abre um cenário que talvez já tenha esbarrado em um outro vídeo de Instagram, de YouTube, mas sentar assim com um profissional de frente é o que Sim. eu passei a defender nesse programa, de falar assim, cara, o que você tem para me ensinar? E aí, todo o programa, eu saio daqui tipo, meu Deus. Aprende um pouquinho mais. É o compartilhar, né? Abriu a minha mente, a minha visão de enxergar outras coisas, né? Espero que, inclusive, o pessoal que assiste, isso faz sentido. Antes de ir para o final, eu vou te perguntar, e se você falar para mim, Guto, não vou, tá tudo bem, a gente vai pro encerramento. Você quer falar daquela outra empresa de consultoria? Que você falou para mim antes que não sabia se você ia falar ou não sobre ela? Eu posso falar, sim, sem então, problema.
Agora, você já entendeu o tom da conversa? Se você quiser contar do projeto, como vocês trabalham, como funciona, a casa está aberta para isso. Bom, atualmente eu trabalho na Conviver e Mais, né, que é uma empresa de assessoria educacional que também promove formações, né, nas escolas e que desenvolve esse trabalho, né? Comecei ali com eles. Administrada não, outra palavra. Eu sei o que você A pessoa quis que dizer. gere. O gestor, Conduzida, né? conduzido? Ok. Gerida, obrigada. A gente não pegou no microfone. Só saiu a voz de fundo. Eu falei que ele voz do fantasma. Mentira. É o Gustavo, Aladim. obrigado. Ele tá Aladim. da parede aqui, o Aladim. Muito boa essa piada, é só pros A gestora, poucos. desculpa, Boa. agora eu lembrei. Bom, a gestora, né, da Conviver e Mais, que era minha professora, que me levou, né, para esse mundo de convivência ética, né, de aprender e também compartilhar todos esses conhecimentos. Então, hoje eu estou com ela na Conviver e Mais, também no grupo que é o NIPEI, que é um Núcleo de Pesquisa, Extensão e Educação. Tem nada a ver com o japonês. Não. Porque tem um restaurante aqui. Tem um restaurante aqui em Brasília. É tudo japonês. Tem um restaurante aqui em Brasília que se chama assim, né? É NIPEI, que é um núcleo de pesquisas. Inclusive, voltei do Chile agora, representando esse grupo. E nós estamos sempre fazendo, né? Nós fizemos recentemente pesquisas para coletar dados, para mostrar a importância do clima escolar. Né? O quanto é importante a gente trabalhar a convivência, trabalhar e desenvolver uma educação socioemocional para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade mais cooperativa, mais colaborativa, entendendo que a competição pode, sim, ser algo saudável se eu consigo fortalecer valores que, de fato, condizem com o ser humano que quer conviver harmonicamente numa sociedade. Né? Então, esse trabalho que é feito, ele tem um propósito que é construir relações interpessoais mais saudáveis, né? E que... Agora eu acho que... Agora já fugiu aqui da... Você estava falando da Conviver e Mais, o projeto. Foi, né? Eu já pensei em várias outras coisas. Eu Pode fiquei, falar, eu fiquei na conversa lá do que a gente estava e acabei... Eu fiquei lembrando de algumas coisas e acabei me perdendo. Mas você é estava isso. falando da Conviver, depois você foi falar da NIPEI, você falou do Chile. E como é que Isso. vocês estavam montando esse projeto? Eu não sei se ia encerrar de alguma forma, mas... Enfim, aí assim, a ideia, né, é dar continuidade às pesquisas. O ano que vem tem mais. Foram apresentadas alguns projetos de pesquisa agora nesse congresso. Esse congresso aconteceu no Chile e foi muito bacana porque você tem a oportunidade de ver pessoas, né, profissionais do mundo todo ali reunidos, de vários países diferentes, em busca da mesma coisa. Né, preocupados com a mesma coisa. Sim. Como está sendo o emocional e o social dessas pessoas que estão indo para o mercado de trabalho. A base é aqui, né? A base é na educação. Todo um bando de minhoca na cabeça, porque a galera tá pressão gigantesca, mudança o tempo todo. Sim. Inovação, tecnologia e informação basicamente à vontade, 24 horas por dia. Exato. Você sendo enxotado de propaganda, influencers, uma intensificação do desejo muito grande, e aí essa pressão de você ter que subir muito a barra muito rápido. E ninguém, não se cresce muito rápido, né? Ou seja, você entende o quanto é importante Sim. ter espaços de escuta na escola, onde esse estudante ele tem a possibilidade também de se sentir seguro e pertencente para que ele tire dúvidas no lugar certo. Sim. Né? Então, é importante ter um referencial de segurança dentro desses espaços, justamente para que a gente não tenha situações ruins, né, futuramente. Então, a ideia é educar para um ambiente socioemocional cooperativo, para que a gente tenha, de fato, um cidadão, uma cidadã, né, que possa se desenvolver integralmente. Não é só o cognitivo. Né? As outras habilidades, se elas não forem trabalhadas, a gente sabe o que acontece. Então, por isso, a gente está
a sociedade assim, né? Com essa competição da forma que está, com dificuldade de se relacionar, com conflitos, né? Com a dificuldade de olhar para o outro e reconhecer o valor do outro. Né? Então, é isso. Eu ia para o final, mas você levantou a bola e eu não posso deixar passar porque eu preciso saber a sua visão, a sua opinião. Será se está ficando pior ou se está ficando mais evidente? Que são coisas relativamente diferentes. O que, por exemplo? A situação, por exemplo, você falou a dificuldade das pessoas se relacionarem, a questão... eu não tenho dados nenhum, não tenho informação, não fui a fundo, mas eu vou pegar um exemplo que pode, inclusive, não ser real. Mas num espaço amostral de 100 milhões de mulheres no Brasil, hoje fala-se cada vez mais sobre a questão da violência doméstica. Será que a violência doméstica está sendo aumentada ou ela só está ficando mais evidente porque antes você não sabia que ela existia, mas ela acontecia do mesmo jeito? Não sei se entendeu o paralelo, tá? Não estou querendo de forma nenhuma diminuir os números, não é isso. É só uma pergunta, usando isso como exemplo, mas dentro desse universo de relacionamento e tudo mais. Sim. Será se ele realmente está ficando pior ou ele está ficando mais evidente que ele sempre foi ruim? Bom, assim, eu acho que a gente precisa pensar que hoje existem mais recursos. Consequentemente, as pessoas vão ter mais entendimento, mais informação e vão buscar mais ajuda. Okay? Então, eu acho que sempre houve, talvez hoje apareça mais, porque as pessoas têm mais informação, né? O que é bom. Sim, está ficando mais evidente. Está ficando mais evidente. Não necessariamente é pior. Eu não vejo como pior, eu vejo como realmente para que a gente consiga, de fato, ter iniciativas para ajudar. Sim. Né? Porque tinha gente que não conseguia, não tinha acesso. Olha quantas formas hoje as pessoas encontraram. Na caixinha de leite, por exemplo, vem escrito um código, né, para pessoas desaparecidas. De pessoas desaparecidas, né? Então, hoje você tem muito mais informação, códigos que você pode fazer, ou como você ligar para a polícia, pedir alguma coisa. Sim. Então, as pessoas estão tendo mais coragem de se manifestar. Inclusive, a gente ensina, né? O que é Quando a gente educa os adolescentes, eu falo muito isso, no projeto de vida, eu também procuro trazer algumas questões para que a gente consiga desenvolver para que haja uma segurança emocional também. Porque pensa só, se eu sei quem eu sou, se eu sou seguro de quem eu sou, se eu sou seguro dos meus valores, se eu desenvolvo isso, eu vou para a sociedade mais preparada. Né? Então, o risco vai ser menor de eu me envolver num relacionamento abusivo, né? De uma violência. Por isso que eu falo que também a gente tem que educar os pais. Se eu bato no meu filho, eu dou um castigo nele, eu começo a mostrar para aquela criança que isso é uma forma de amor. Eu te bato porque eu te amo. Olha como é perigoso isso. Eu tive que uma vez fazer uma intervenção, também atendo pais, né, na escola, e falar, olha a frase, para pensar nessa frase. Eu te bato porque eu te amo. Olha só o que eu estou desenvolvendo na cabecinha dessa criança. Quando ela ir para a fase adulta, olha a nossa responsabilidade, olha a responsabilidade da nossa fala para com os nossos filhos. Sim. Então, eu sempre digo isso, né? Que a comunicação, ela é a base de tudo. A forma como eu me comunico vai fazer com que o outro absorva e ele vá para a fase adulta. Então, o que eu tento fazer? Porque, às vezes, os meus alunos falam assim, mas minha mãe fala desse jeito comigo. Eu falei, porque ela não aprendeu como fazer. Agora que você sabe, você pode passar adiante. Porque eu não posso corrigir lá atrás. Sim. Né? Agora, eu posso, daqui para frente, fazer diferente. Então, a gente pensar nisso. Ah, meu pai sempre fez assim, nada me aconteceu. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu saber se existem novas formas, por que não usá-las? Ok. Já abriu mais um monte de caixinha na minha cabeça. Eu não ouvi essa frase dos meus pais. Não, essa frase realmente eu não... você está apanhando que eu te amo. Eu, sim, fui corrigido várias vezes dentro de casa. Sim. Eu digo que eu apanhei 2 vezes. Mas eu fui corrigido com varinha várias vezes. Mas 2 vezes eu apanhei mesmo. Uma talvez justa, uma talvez injusta. Mas sempre na linha de saiba que isso aqui é uma consequência, que eu tenho controle dessa consequência. Porque se você reproduzir esse seu ato do lado de fora, o mundo não vai te dar uma palmada, vai te botar, ele vai te arrebentar lá fora.
Então, aprenda que é só uma... Eu vou usar uma palavra ruim porque eu não pensei em outra, mas talvez uma amostragem do que vem no mundo real, se você repetir esse comportamento. E aí, eu vou usar exemplos que eu vivi. E aí você me diz, provavelmente estava errado, mas a gente vê o que vira disso aqui. Meu pai falou, não faça isso. E se você desobedecer, vai acontecer... você vai ser corrigido. Lá em casa, meus pais usavam essa palavra, ser corrigido, que era diferente de castigo. Castigo, lá em casa, sempre foi ficar sem alguma coisa. O seu castigo vai ser não jogar bola, não jogar videogame, não ir num passeio, não assistir um filme, dormir mais cedo, sei lá. Castigos tinham a ver com privação de alguma coisa. Por isso que quando você falou castigo, e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, mas lá em casa o termo era diferente. E a correção tinha a ver com talvez uma agressão física. Não sei mais o termo que é usado hoje em dia. E aí, quando a gravidade do que eu tinha cometido era muito grande, aí eu ia sair do castigo e eu ia para a correção. E 2 vezes eu apanhei, que eu julgo que eu apanhei. Uma, eu acho que foi injusta, porque eu não ouvi o que tinha acontecido. Meus pais me chamaram, eu estava na rua jogando bola, não ouvi. Meu pai, de repente, desceu e me deu uma cintada e eu tomei um susto. E eu fui apanhando até chegar em casa e ele me moeu na cinta até eu não conseguir levantar mais. Essa vez eu acho que foi injusto. Mas a outra vez, eu era muito menor, e eu acho que eu já falei sobre isso aqui em algum programa, mas se eu não falei, não tem problema sobre isso. Eu estava na 8ª... Eu tinha 8 anos, eu estava na 2ª série. Na época era série, não era ano, né? Isso seria 3º ano hoje, né? 2ª série, hoje é 3º ano. Eu tinha uma colega de sala que ela era deficiente visual. E os meus colegas estavam fazendo bullying com ela e eu sabia que isso não era muito legal. Mas eu estava na pilha de tipo assim, pô, eu tenho que ser o legal também. E aí eu comecei a fazer bullying com ela também. Chegou no ouvido da diretora, ligaram para todos os pais, inclusive para os meus pais. E eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Mas fui na pilha. Nunca fui muito assim de fazer bullying nem nada. Mas essa vez eu fui. Cheguei em casa, meu pai falou, olha, isso aqui que você fez errado foi por conta disso, disso e aquilo. Nunca mais faça isso e agora você vai ver o que é o mundo que ela passa. Ela tinha, sei lá, acho que 5% de visão em um olho só. Ele me vendou e me bateu até eu não conseguir levantar mais. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. E nunca mais eu esqueci dessa história. E assim, hoje eu tento tratar sempre todo mundo de uma forma normal, mas eu passei o resto da minha vida lembrando dessa história, mas de uma forma positiva e não de uma forma negativa, apesar de ter apanhado, ter não aguentado levantar mais. Mas e aí? Como você enxerga esse cenário? Fala da minha vida. Pode falar aonde foi construído o mundo errado aqui na minha cabeça. Não tem certo e errado. Okay, Tem nível de consciência. É o nível de consciência que ele tinha, né? E é o que ele... Naquele momento, é o que ele estava fazendo, o que ele julgava ser certo, né? Só que hoje a gente tem novas formas. O mundo mudou. Se você pudesse dar uma pausa lá né? Imagina, sabe aquele filme Clique? Sim. Você volta a fita e tal, dá uma pausa eu vou trazer para você. Na hora que ele conversou com você e ele falou que isso não se faz, você concorda comigo que ele já deixou claro que para ele é um valor você respeitar o outro? Com certeza. E deveria ser para mim também. E passou a ser, inclusive. Na verdade, talvez sempre fosse, mas era criança e moleque. Se ele dissesse para você, eu estou decepcionado com você. Aqui em casa a gente respeita o outro. Não dá para olhar para trás, mas provavelmente não teria surtido o mesmo efeito. Aí é a questão, né? Será mesmo que a gente precisa da agressão para poder aprender algo? Né? Entende? Então, assim... Não sei te responder. Eu não consigo realmente mudar o meu passado, né? Criar uma nova jornada. Claro, assim, eu digo que não tem certo e errado, mas eu acredito que hoje existem novas formas. A gente precisa reforçar os valores e deixar claro para aquela criança que valor não é negociável dentro da sua casa. Sim. Mas qual é a consequência se a pessoa... Você precisa... Sabe o que eu falo? Eu sempre vejo assim, eu falo que eu estou lidando com isso todos os dias, né? Sim. Quando a gente pensa numa situação que acontece, né? Eu tinha uma mãe que a filha dela estava o tempo inteiro com medo de errar. O tempo inteiro com medo de errar. Eu faço quiz das emoções e ela sempre escreve isso e me lembra da sua situação.
E eu fiquei curiosa, porque assim, eu falei, gente, não é normal uma criança ser tão insegura e sempre escrever que está ansiosa. E aí ela, tia Karine, mas eu tenho muito medo de errar. E um dia eu chamei a mãe já chegou super armada. O que que ela fez? Não, porque... Aí ela já começou a falar assim, eu já entendi o porquê a criança era tão insegura. Né? Ela não, aí ela foi me contar uma situação em que a filha tinha deixado bagunça no banheiro. Quando ela viu a bagunça, ela falou assim, falou para a filha, né? Não é que absurdo a bagunça que você deixou no banheiro. Aí, o que eu sugiro? Bom, você bagunçou, você vai organizar. Estou esperando você organizar. Ponto. Agora, qual foi a questão? A menina bagunçou e a mãe sentou-lhe o porrete, né? Como diz lá no Goiás. E aí, o que que acontece? Você gera um estado de alerta. Até um criminoso tem direito a falar, Sim. a ser ouvido. Ou seja, o que eu acho... Que isso? Aliás, eu não vou falar acho. O que eu tenho certeza que deveria ser o mais adequado. Diante do que eu estudo e do que eu vejo, que de fato vai trazer uma vida saudável para esse ser humano. É você olhar para ele e dizer o que é importante, o que você precisa daquela situação. Porque todo mundo vai errar. Sim. Eu preciso de um adulto que me direcione. Então, Sim. se você errou, você precisa de um direcionamento. É para isso que servem os pais, para direcionar. Às vezes a gente fala, reclama, né, que não aguenta esses adolescentes de hoje, mas eles não vieram num planeta distante, né? Nós somos os responsáveis. E você é responsável por educar. Então, o que que eu digo? Essa criança vive em estado de alerta, como a maioria dos meus alunos que apanham dos pais. Medo de errar, insegurança, né? Então, o que que eu sugiro é mostrar o que é valor e o que é inegociável. Não necessariamente precisa sempre ter uma punição. Você precisa pensar nisso. Uhum. Eu estou te dando a oportunidade agora de pensar sobre isso. Eu vou te dar um tempo para pensar. Depois que você pensar sobre isso, a gente volta a conversar. Dá um tempo sobre o que aconteceu. O que que você acha disso? Eu quero ouvir de você. Agora, o que que você poderia fazer para reparar o que você fez? E deixa a criança pensar. Poxa, não, acho que eu deveria comprar flores para dar para essa menina, no seu caso. Sim. Não, poderia dar uma caixa de bombom para ela, para dizer, olha, eu estou muito arrependido do que aconteceu, eu vim aqui me desculpar. Sim. Existem duas formas que você poderia ter aprendido. Tudo bem, você aprendeu com a surra, não vou julgar, né? Talvez eu Mas não tenha aprendido da melhor forma, porque agora você falou de uma outra coisa, que sim, eu voltei lá, pedi desculpa pra ela, mas eu passei a ter medo dela nesse jogo. você entende? Porque você desenvolve isso. Eu criei, tipo assim, cara, se eu chegar perto dela e fizer alguma coisa que... Porque, sendo bem sincero, eu tenho na minha cabeça que eu sabia o que eu tava fazendo de errado. Apesar de ter 8 anos. Eu Sim. sabia que eu tava fazendo merda. Mas aí, eu construí uma linha do tempo na minha vida que eu falei, cara, puta, beleza, essa vez eu tava errado. Mas e se eu fizer alguma outra coisa e alguma outra pessoa achar que eu tava errado? E eu não tava errado. Então eu prefiro não ter contato nenhum. O que que E você aí eu fui aprendeu? por uma jornada onde eu Eu passei a não não ter contato com faço ela. por medo. Sim. E não porque eu aprendi que isso é um valor dentro da minha casa. A gente respeita o outro. Nesse caso específico. Aí depois eu entendi. Porque daí depois Sim, eu claro. construí e falei assim, cara, não faz sentido. Eu realmente tive uma atitude cruel com uma outra criança e tal. A gente tinha a mesma idade, mas foi tão ruim quanto. Ou seja, E aí hoje eu tenho respeito total e tal, ajudo pessoas que, sim. né, fazem sentido. Passei a entender isso mais um tempo depois, né? Mas você entende que dá... O que que é o processo, né? Todo mundo vai errar. Como que a gente está educando o nosso filho para lidar com o erro? Uhum. Reparação. O que você pode fazer para reparar? Claro que com uma criança de 8 anos de idade tem um pouco mais de dificuldade. Você pode sugerir, né? Algumas coisas que ela pode fazer. Não só pedir desculpa. Sim. Mas, sei lá, vamos convidar essa coleguinha para a gente fazer alguma coisa legal? Para mostrar que você não é uma pessoa ruim? Porque eu acredito na sua capacidade de ser uma boa pessoa. Você não é uma pessoa ruim. Você está entendendo? Sim. Então, assim, você não desenvolve o medo, o estado de alerta, porque o pai que é agressivo com a criança, né, que qualquer coisa vai lá e bate, você não está desenvolvendo a capacidade da criança em ter o entendimento que ela precisa respeitar, porque respeito é uma coisa importante. Eu vou respeitar porque eu tenho medo do meu pai. Eu tenho medo de apanhar. Não, eu vou te respeitar só porque eu não quero apanhar. Você está entendendo? Então, assim, além, né, por mais que você tenha aprendido isso
posteriormente, você tem que entender que naquele movimento lá, gerou um estado de alerta. Você fica o tempo inteiro com medo de fazer alguma coisa errada porque você vai apanhar. O que pode também desenvolver outras questões, né? Que é não conseguir prestar atenção na aula, que é o caso da minha aluna. Tá o tempo inteiro com medo de errar. Porque se eu errar, eu posso apanhar. E aí errava o tempo todo. Errava o tempo todo, porque a gente sabe que é assim que acontece, né? Eu não posso, eu erro. Né? Eu não quero decepcionar. E aí eu falo isso, assim, que eu sempre escuto, assim. Quando você gera uma conexão, né? Eu vejo que os adolescentes, principalmente, sempre falam assim, o que te possibilitaria de fazer algo muito errado na vida? Eu adoro fazer essa pergunta para eles. A frase é unânime. Decepcionar os meus pais. Sim. Eles não querem decepcionar os pais. E sabe como que a gente consegue isso? Gerando conexão. Eu tenho tanto amor, tanto respeito. Imagina como meu pai se sentiria me vendo fazer algo desonesto, fazendo algo errado. Se o meu pai sempre me educou e me deu como exemplo que honestidade é um valor. Entende? É o processo inverso. Não tem necessidade de bater. Sim. Existem outras formas. E hoje o mundo está aí, né? Então, hoje tem a internet para te ajudar. Apesar de que, assim, a gente tem que sempre ver aquilo que funciona dentro da nossa dinâmica. Sim. Agora, a agressão, ela nunca vai ser o melhor caminho. Sim. Não, eu também não acho, tá? Eu não estou defendendo a agressão. Estou questionando... Né? Mas agora você pode dizer que não funcionou tanto assim para você, porque você viu teve um pedaço que eu acho que... Eu vou quebrar isso aí, a minha fala em vários lugares. Sim. Não acho que tem solução que resolve tudo. Tem solução que resolve um pedaço e causa outras consequências positivas e negativas. Sim. E meus pais não eram agressivos. Apesar de, eventualmente, eu ter sido corrigido. Porque era comum antigamente, né? Não era porque ser comum. É porque aconteciam em pontos muito específicos. Entendi. De cagadas grandes que eu eventualmente fazia. Normalmente... Sim. De forma reiterada. Eu falei aqui que eu fui corrigido algumas vezes, mas era tipo assim, Guto, você não pode mentir. Beleza? O que é mentira? É contar uma coisa que não é verdade. Tá entendido? Tá entendido. Aí eu dava uma testadinha, pisava fora. Não, então dessa vez você foi avisado, não foi? Você entendeu que você mentiu, entendeu? Agora você está de castigo. Beleza? Beleza. Por exemplo, se for pra sair... Aí passava mais um tempão. É só você dizer, você não vai sair mais, você quebrou a minha confiança. Exato. Não é porque porque mentiu, é porque confiança é um valor. Aí você deixa claro. Sabe por que você não vai sair mais? Porque eu te dei a oportunidade, você não aproveitou a oportunidade, você feriu com a minha confiança, você quebrou a confiança. Então, eu vou, a partir disso, entender que, poxa, quebrar a confiança de alguém, eu vou perder algo. É a consequência da sua ação. Então, toda consequência ruim, eu vou ter uma ação que não é prazerosa. E assim, eu aprendo. Eu tô só passando a limpo, porque depois, se meus pais assistirem isso aqui, achar que eles não são, tá? Sim. Deixar bem claro que meus pais não eram agressivos, não foram. Sim. Mas isso, você entende que não existe certo e errado? Muito o nível do muito errado lá em casa para chegar nesse nível. E essa questão da menina que tinha uma deficiência, realmente, eu nem fui avisado. Foi a primeira vez e porque eu talvez construí isso na minha cabeça que talvez até foi justo. Porque eu acho que eu cometi um erro gravíssimo de uma vez só. Mas, enfim, já tem muito tempo. E você vai poder usar como experiência, inclusive, para educar, né? Sim. Seu filho ou sua filha? Minha filha, Mariana. Mariana. Sim. Você vai poder educar a Mariana, vai mostrar para ela com as suas histórias. E eu tenho certeza que você não vai querer bater, né? Você vai conseguir. Né? Então, assim, você pensar que... eu sempre falo isso, né? Os nossos pais tiveram uma educação e muitas vezes eles reproduziram isso. E não foi no sentido, assim, de que... de erro, né? Mas é o nível de consciência que eles tinham para aquela época. Então, assim, pode observar que muitas vezes esses pais se tornam os avós mais babões possíveis, né? Que faz todas as vontades. Justamente como uma forma de compensar aquilo que, né, talvez não tenha conseguido lá atrás, enfim. Então, você começa a observar que, poxa, se existem novas formas de educar, por que não, né? Sim. E aí a gente também tem que lembrar que a gente tem, de fato, pessoas violentas na sociedade. Sim. Se eu falo, não, corrija assim mesmo, né? Porque a gente tem... Se a gente coloca isso, né? Não está errado bater. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem um mundo, né, que circula informação. Sim. Essa informação pode circular num lugar onde, de fato, tem um ambiente violento e eu estou fomentando que pessoas
continuem sendo violentas naquele espaço. Sim. Por isso que existe hoje uma lei, por isso que é Não, com importante certeza. ser Não falado. estou defendendo de forma nenhuma. Eu sei, eu entendi. Eu só trazendo um pouco para Sim. essa visão, né, do porquê que a gente sempre fala isso dentro do espaço da escola, né, que existem outras formas, porque a gente de fato tem famílias que olhou para o lado, não sabe por quê, né, Com certeza. enfim. Mas eu também, Não, é até né, na minha engraçado, porque infância. olhando pelo lado da minha esposa, a mãe dela nunca encostou a mão nela. E ela era infinitamente mais agressiva que meus pais. Minha esposa tem uma série de bloqueios e traumas e medo de errar. E a mãe dela não encostava a mão nela. E Mas por são várias outras a construção lá, questões. eu sei, né, o que foi feito e tal. Uhum. Mas existem, né, vários outros níveis de agressividade. Talvez a gente pode até puxar isso aqui para uma Sim. outra história, um Outra outro quadro. conversa, né? Porque tem a questão psicológica também, né? Que muitas vezes os nossos pais dizem pra gente, e querendo ou não, se você for parar pra pensar, é onde tudo começa. Você tem um poder na sua voz significativo com a sua filha. Porque tudo que você diz pra ela é lei. Sim. Porque você é um referencial afetivo. Assim como nós, professores, com as crianças, né? Sim. Porque eu olho para você e admiro. Então, se eu olho para você e admiro o que você me diz, eu vou acreditar. Se eu falo o tempo inteiro, nossa, mas você é preguiçoso demais. Você não faz nada que presta. Vira total. Eu internalizo isso. Então, eu posso simplesmente dizer o que eu preciso de você no lugar de te rotular. O que a gente faz? A gente rotula as pessoas o tempo inteiro. Os nossos filhos, os nossos alunos. Né? Eu posso simplesmente dizer o que eu preciso de você. Sim. Então, tudo que eu faço, eu tenho que pensar na consequência e na minha responsabilidade. E a minha fala, enquanto referencial afetivo, tem um poder absurdo. Sim. Se eu posso dizer algo que vai contribuir, né, para o seu crescimento, para desenvolver o seu potencial, por que não dizer? Poxa, eu sinto muito orgulho de você. Eu tenho um filho, tem 12 anos, né? Uhum. E eu sinto muito orgulho das pessoas sempre dizerem quanto ele é responsável, quanto ele é gentil, porque eu sei que é o que eu estou deixando para a sociedade. Sim, é um legado. É um legado. Ali é meu projeto de vida, literalmente. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem isso. Né? Mas eu também já cometi erros. Eu já me vi repetindo falas que me machucaram. Então, eu tive que reconstruir. Opa, peraí, eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Falas, né? Do tipo, quem manda aqui sou eu. Faz porque eu quero. Quando você morar debaixo do meu teto, vai ser do meu jeito. Sim. Então, não precisa. Você gera uma desconexão muito grande. Eu não me sinto pertencente àquele ambiente. É você falar, a casa é nossa. Para mim é importante que você me ajude. Olha a diferença. E quando ajudar, reconhecer também. Eu até, às vezes, eu brinco que eu faço festa, né? Que eu chego em casa e se a louça tá lavada, que agora ele já pode me ajudar. Sim. Se a louça tá lavada, e às vezes eu brinco, eu falei, não, deixa eu botar uma música aqui, né? Eu falei, vou soltar fogos e tal. Eu parei um pouco de fazer isso, porque ele olhava para mim assim, positivo, você tá dando pô, ali. pra que isso, né? Sim. Mas, assim, eu parei mais de fazer isso. Mas era uma forma de mostrar para ele que eu estava muito feliz. Então, no lugar de fazer isso, eu também fui encontrando um equilíbrio, né? De falar, nossa, filha, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque você lavou e agora eu vou poder fazer o nosso jantar. E para mim é muito importante que a louça esteja lavada. Sim. Porque eu vou ter mais tempo para nós dois. Sim. Olha só a diferença de como eu estou educando. Para ele valorizar o quê? Tempo de qualidade. Saber que ele está contribuindo, porque ele vai se tornar um adulto funcional, né? Que contribui. Então, é isso, assim, a gente saber que tudo que a gente fala vai contribuir para que o outro se torne um ser humano de verdade, né? Sim. Caraca, tem algumas Vou ter que fazer conversas. a próxima. A parte filosófica, quando a gente entra nessa, às vezes até questões Sim. morais, né? A gente... Sim. E eu que estou do outro lado ouvindo isso aqui tudo, eu tô quase numa sessão terapêutica aqui, gravado, Sim. com câmera em cima, microfone, me deixando vulnerável, né? Falando, contando histórias aqui. E esse é o meu trabalho. Mostrar que a vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Sim. E quando a gente se expressa, não tem certo e errado. Tem tentativa, Não, eu tô mais né? leve, inclusive. Só dessa história. Última pergunta. Vamos lá. O que vem pela frente? 2026. Cara, 2026, projeto, né? eu quero poder expandir cada vez mais, né? O que eu aprendi, não só para minha vida, ou o que eu compartilho nas escolas, eu quero continuar replicando isso, né? E
fica, né? Para que as pessoas entendam o quanto é importante, para que elas consigam aprender cada vez mais e saber que se eu vou construir, né, algo para a humanidade, onde começa a partir de mim, eu estou de fato conseguindo deixar um legado verdadeiro, né? Que é me preocupando não só comigo, mas também com os outros, com o mundo. Sim. Então, o meu objetivo é que as pessoas tenham esse entendimento, né? Quando elas me procuram pedindo ajuda com alguma questão familiar, com os filhos, com a escola, eu sempre falo dessa possibilidade, né? Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para compartilhar o que eu aprendi, que funcionou na minha casa, né? Para a minha vida. E se essas ferramentas funcionarem para você, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, é ter essa ideia de que juntos nós podemos construir, de fato, uma sociedade mais harmônica, né? Uma sociedade onde as pessoas, de fato, consigam se relacionar de uma forma mais positiva, mais agradável, mais saudável. Sim. Então, não só como profissional, mas eu vejo muito isso como quase que uma missão de vida mesmo. Porque se você consegue, de fato, compartilhar algo que funcionou para a sua vida e que melhorou a sua vida, eu tenho certeza que isso vai contribuir também para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Mais saudável. Sim. Show. Perfeito. Como as pessoas te acham? Se você quiser fazer uma propaganda, um merchan, Instagram. Olha, eu ainda estou em construção com uma página, né? Mas eu tenho um Instagram que se chama Cari Benji, que é meu nome e o nome do meu filho. K-A-R-Y, Benji, B-E-N-J-I. A gente deixa na descrição do vídeo. Tá bom, muitíssimo obrigada. Mas E agradeço. as pessoas te acham lá nesse Instagram. Podem me achar no Instagram, quiser trocar ideia, quiser fazer perguntas. Estou super disponível, adoro compartilhar o que eu aprendi. Me faz muito bem e faço com prazer. Perfeito, E perfeito. precisando também, estou à disposição. Sim, importante. Karine, obrigado. Eu que agradeço. Uma aula tanto de conteúdo, mas de transformação pessoal. Eu acho que eu vou rever um monte de coisa que eu eventualmente ia chegar com a minha filha. Espero que o pessoal de casa também consiga absorver um pouquinho desse conteúdo, né? Destravar algumas coisas na cabeça dela. E o papel disso aqui é realmente esse, né? Como é que uma consultoria consegue abrir o mapa, encurtar um espaço de tempo, trazer conhecimento de consequências que vem no futuro. Obrigado por ter aceitado esse convite e contado um pouquinho desse projeto tão transformador. Eu que agradeço. Beleza? Foi ótimo. Então, gente, não esquece de dar aquele like, compartilhar esse vídeo aqui se você acredita que 2 caminhos. Ou uma escola está precisando de um suporte. Verdade. Conflitos internos entre professores e alunos, alunos e profissionais que trabalham naquela escola, ou às vezes até entre profissionais. Compartilhe esse vídeo aqui, porque eu acho que vai conseguir abrir um pouco esse campo. Ou se você também tem um pouco de conflito interno e está precisando de uma ajuda, manda um direct lá no Instagram da Karine. Beleza? Fechou? Fechou. Muitíssimo obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente.